Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início ao culto de glorificação ao Senhor, culto realizado pela Igreja Cristã Maranata aqui pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo você que chegou agora, você que recebeu um link, um convite para participar desse culto. É uma alegria tê-lo conosco, participando desta transmissão, deste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E nós vamos dar início a esse culto com uma oração de clamor. E a você que nos visita, né, você que chegou agora, você que recebeu o convite, eu quero dizer que você pode permanecer como está, se assim desejar, mas também, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto de oração. A igreja, eu convido a se colocar de joelhos para o clamor pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pela bênção que recebemos do perdão dos nossos pecados. Uma vez, Senhor, que sejamos alcançados, revestidos pelo sangue de Jesus. Nos abençoa, sim, Senhor, e uma vez tendo os pecados perdoados, que tenhamos a condição de estar diante de Ti, de ouvir a Tua voz, de receber a Tua bênção nessa noite. Assim nos abençoa, pedimos, clamando pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar? E nós vamos louvar ao Senhor agora. O louvor será tocado e você vai poder participar conosco desse louvor. A letra vai estar na base da tela. E você não apenas ouça, mas cante, louve ao Senhor. O culto é uma bênção na medida em que nós participamos dele, na medida em que deixamos que o Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas, nos nossos corações. Vamos louvar ao Senhor. Em 1873, Samuel Trevor Francis, poeta e evangelista inglês, escreveu um poema que declarava a infinitude do amor de Jesus. Quase 2 décadas depois, a letra de Samuel ganhou uma bela e imponente melodia, intitulada Ebenezer, composta por Thomas John Williams, um músico e regente do coral no país de Gales. Esta obra foi publicada em diversos inários, mas foi em 1910 que uma nova letra se juntou à composição melódica de Francis, dando origem à versão ao hino que conhecemos hoje. Vem, visita a tua igreja. O autor da letra é Henry Maxwell Wright, um pregador do Evangelho, cantor e enólogo português, que dedicou mais de 50 anos de sua vida à propagação do Evangelho. Escreveu e traduziu cerca de 200 hinos, e por sua influência no Brasil, o apelo foi introduzido após o sermão, e o canto congregacional passou a ser entoado durante as mensagens. Na Inglaterra, em 1874 e 1875, Henry colaborou como introdutor nas concentrações evangelísticas de Dwight Lyman Moody e Ira David Sankey. Em 1890, chegou ao Rio de Janeiro no mesmo navio que viajou Salomão Luiz Ginsburg. Foram hospedados e guiados por José Luiz Fernandes Braga, o primeiro superintendente de uma escola dominical no Brasil. Vem, visita a tua igreja, é uma oração.
Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso estarmos na sua presença. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, vamos cantar mais um louvor de adoração ao nome do Senhor e, na sequência, ouviremos a palavra do Senhor para nós, para o culto desta noite. Eu sirvo um Deus que é tão bom pra mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia, nós servimos a um Deus vivo. Ele é rei, ele é amigo, como nosso Deus não há. Não há, não Bem, irmãos, eu quero saudar a todos que nos acompanham neste culto com a paz do Senhor Jesus. O texto e o assunto que gostaríamos de tratar com os nossos irmãos está relacionado à vida do homem e às suas fronteiras. Há fronteiras que são nossas, nós criamos as fronteiras. E há fronteiras que Deus cria para nós. E eu gostaria de ler aqui, inicialmente, um texto da Palavra de Deus que está em Deuteronômio capítulo 33, verso 8. Deuteronômio 33, verso 8. Está no nosso painel e aqueles irmãos que desejarem podem ler comigo esse texto que está destacado no painel. Comigo. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá.
O texto não é muito simples de ser entendido, mas nós vamos colocar o entendimento a respeito do texto e o significado desse texto e o momento pelo qual foi mencionado na Bíblia aqui. Mas vamos voltando aqui. O que estamos vendo no texto foi um momento quando Moisés chama os filhos de Israel, quer dizer, as tribos de Israel. Ele vai partir, Moisés vai embora. O destino estava já traçado. Ele não tinha mais o que fazer. Ele havia retirado o povo da terra do Egito, passou pelo Mar Vermelho, grandes experiências no deserto, o maná, as cordonizes e outros momentos que nós vamos ver aqui. Mas ele vai adiante e ele recebe as tábuas da lei no Monte Sinai. Ele está diante de Deus, ele teve uma experiência gloriosa, ele conduz o povo no deserto. E o que se entende é de que, na verdade, ele era, além de um profeta, era um homem essencialmente manso. Ele tolerava e tolerou todas as dificuldades daquele povo. Praticamente, no comando, ele sofria as dores e as aflições daquele comando. Porque, na verdade, quando você está diante de uma população, diante de pessoas que cada um pensa da forma que quer, porque é o lado humano, numa caminhada difícil daquela, onde tinham as dúvidas, as preocupações. Por que nós saímos do Egito? Nós estávamos lá tão bem, tinha carne, tinha tudo aquilo que nós queríamos. Era um país altamente avançado. Avançado em ciências, matemática, física, e não somente nisso, na parte biológica, não é? Também. Eles faziam aquilo que todo mundo conhece, um embalsamamento, não é? De corpos que até hoje estão ainda sendo retirados das tumbas. As grandes construções, Quéops, Quéfre, Miquerinos, não é? As grandes pirâmides. E quando o povo sai, que se vê no deserto, ele teria que ter agora um objetivo. Para onde nós estamos indo? Nós saímos por quê? O que é que estamos fazendo aqui? E Moisés estava à frente do povo. Moisés tinha que enfrentar as dificuldades. Os revoltosos. E quando de vez o cidadão dizia, não, vamos voltar. Foi o caso de Datã, Abirão. Não, vamos voltar. Morreram no deserto, que ninguém volta. Não há volta. Não existe volta para aqueles que estão no caminho certo. Não existe volta. Os que voltam, querem voltar, morrem no deserto, na cova que eles mesmos cavaram. A obra de Deus é correta. E ele prova o homem através da fé. A fé é o elemento que nos sustenta nos momentos de dificuldade. Quando nós olhamos o nosso horizonte e alguma coisa está atrapalhando ou alguma coisa está impedindo a nossa caminhada, nós temos que saber, nós estamos indo certos, a caminhada é essa, ou estamos indo para outro caminho que não é aquele que o Senhor determinou para a minha vida. Vejamos só os irmãos. Agora, Moisés, depois de passar pelo deserto, e até gostaria de mostrar um slidezinho sobre, que fala a respeito dessa caminhada.
Vocês vão ver, as pessoas vão ver aqui, um mapa onde tem a minha esquerda, a sua esquerda tem o Egito. Depois podem ver pontos pretos ali, fazendo como foi a passagem, a saída de Moisés com o povo, como ele rodou e foi terminar lá no ponto lá em cima. Pode ver, ele passa o Jordão, ele passa o Mar Vermelho, ele vai para o outro lado, que hoje é a Jordânia, hoje. E ele sobe, ele vai em direção a Jericó. Quando ele chega próximo à passagem do Jordão, quando o povo iria agora entrar na terra definitivamente, porque por enquanto ele estava no deserto, era rodando ali pelo deserto. Agora ele ia entrar em Canaã. Quando ele está diante exatamente de Canaã, ele sobe, o Senhor diz: sobe cá, Moisés. E Moisés subiu. Foi no Monte Nebo. Havia uma região ali, e os irmãos estão vendo uma paisagem com a anotação, com o ponto onde está o Monte Nebo, quando Moisés divisa a terra prometida. E interessante, é a terra que manava leite e mel, naquele tempo, né? Tudo era verde, e a terra das romeiras, das parreiras, quer dizer, dos frutos diversos, das oliveiras, então, das videiras. Então, era tudo aquilo que Moisés tinha no seu coração. 120 anos naquela caminhada, ele agora sobe o monte para falar com Deus. E o Senhor falou com ele: Moisés, você vai ficar aqui, você não vai entrar não. Meus irmãos, que coisa extraordinária quando nós vemos homens que deixam um exemplo de fé, homens que pararam na caminhada, mas terminaram, como foi Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira que ele começou e guardou a fé. Isso distingue o homem de Deus, o fiel do infiel. Muitos entram no combate, combatem, não acabam a carreira porque não guardaram a fé. Eles têm o projeto deles, é o projeto humano. Moisés estava lá diante da terra prometida. Ele via de lá Jericó, porque Jericó era um oásis. Quer dizer, em volta, quem vai lá hoje ver, são os desertos, verde, bonito, né? Onde você encontra as tamareiras e tudo, todo tipo de frutas e água, que era tudo que eles queriam. Além de passar o Jordão, eles iam para a terra prometida. Agora Moisés vai se despedir. E o Senhor conversa com Moisés, e a conversa de Deus com Moisés foi essa: você não vai entrar na terra. E Moisés insistiu com ele, mas eu queria dizer: não insista. Não insista, a palavra do Senhor é uma só. Como é bom o homem saber que ele tem um destino e que Deus está na vida dele. E que os seus passos estão medidos pelo Senhor. O seu governo, aquilo que está nas mãos dele para realizar, ele vai até o seu final. E ele vai passar agora a condução e a direção do povo de Israel para entrar, e vai passar para Josué, que era um dos seus valentes, que estava com ele. Foi um dos que saiu com ele da terra prometida, do Egito. Somente Josué e Caleb eram os únicos que saíram com ele do Egito. Mas vejam só, meus irmãos, quando ele vai passar para Caleb, ele diz assim: aqui ficamos nós. Meus irmãos, como é bom o homem saber os seus limites. Onde ele chegou? Por que ele chegou? O que Deus quis da vida dele?
o que Deus quer da sua vida. É o destino. Há um destino que está marcado por Deus, e esse destino que está marcado por Deus, muitas vezes nos contraria. Porque nós queremos aquilo que é da nossa necessidade. Mas ele vai passar agora o comando para Josué. Antes, a bênção chamada das tribos. Então, porque com ele estavam as diversas tribos. Ele reúne sobre Judá, sobre diversas tribos. Mas uma específica é a tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo que estava na responsabilidade do culto. Então, ela devia levar, os levitas, eles levavam a arca, eles estavam diante do Senhor constantemente e eles deviam abençoar, eles eram os responsáveis pela bênção. Por quê? Da tribo ali saíam os religiosos que deviam oficiar nos cultos. E os levitas faziam tudo. E tinha um detalhe: o levita foi chamado, ele tinha os direitos outorgados por Deus para que ele realizasse a obra, e era um privilégio ser levita. E eu gostaria até de colocar um texto ali, que está em Deuteronômio 33, verso 9, a respeito do levita. Diz assim: aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca ouvi. Quer dizer, ele não tinha compromisso com o pai nem com a mãe. Não conheceu os seus irmãos. Ele tinha os seus irmãos, mas o respeito não era papai nem mamãe, nem os irmãos, nem os filhos, nem estimou os seus filhos. Diz assim: pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. Meus irmãos, eram homens dedicados exclusivamente à causa, à obra de Deus, ao culto, ao Deus Todo-Poderoso. No verso seguinte, ou talvez no verso 8, nós vamos encontrar 33, 8, não sei se é 8, ou se tem 33, 8, diz o seguinte: nós vemos ali no quadro, aquele que disse, e Levi disse, de Levi, ele disse, teu tumim e teu urim são para teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Meus irmãos, vejam a responsabilidade do levita. E quando ele chama a tribo de Levi, ele coloca diante da tribo a responsabilidade. Assim, o teu urim. Urim eram dois elementos que eram usados, que eram colocados na roupa do sumo sacerdote. Eles usavam o urim e o tumim, era um mistério. Urim e tumim. Eles consultavam o urim e o tumim. Luz e verdade. Então, veja só, luz e verdade é a verdade da revelação da luz. Então, eles eram responsáveis para a verdade da revelação. Eles não tinham o direito de pregar ou de falar outra coisa que não fosse a respeito do amado. E quando eles falavam o amado, profeticamente estava se referindo a Jesus, que é revelação, verdade da revelação. Jesus é verdade. Então já estava ali profetizado o Senhor Jesus. O teu amado que tu provaste em Massá. Massá foi uma região onde faltou água. E ali o povo começou a reclamar, havia uma reclamação diante de Moisés. E houve uma contenda. E a contenda foi com o Senhor. Foi quando ele fere, quando ele fere, quando ele coloca as águas que eram amargosas, ele transforma em águas doces.
as águas. O povo estava sedento. E eles não podiam viver de uma água de deserto que estava amarga. As águas de Meribá. E de Levi, aquela tribo especial, disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Meus irmãos, olhem só. Eu comecei a falar a respeito de Moisés, do seu ministério. Ele para ali. O destino dele estava traçado, ficou ali. Agora Josué entra, e antes da entrada de Josué, Moisés vai recomendar a todas as tribos, mas especialmente aqui nós vemos ele preocupado com a tribo de Levi. E quando nós vemos a respeito de Levi, nós vemos uma história que também a respeito de um jovem levita que resolveu atender um apelo, um chamado, e naturalmente ele desistiu daquele ministério para o qual ele foi chamado e foi atender um convite de um cidadão que ele já tinha mostrado que a casa dele era de deuses. Ele já tinha feito ídolos, já tinha uma série de coisas, e foi para lá que o levita saiu. E ele saiu em busca de comodidade. Há dias atrás alguém estava me falando: olha, as pessoas estão muito preocupadas porque os ministérios, alguns são provados e nem todos. De fato, ministério é para quem vai ser provado. O ministério sem provas não existe. E ninguém pode dizer: olha, eu estou nesse ministério e deixei minha esposa doente. Isso não é verdade. Nem aqui e nem em época nenhuma. Pelo contrário, aqueles que saem com destino, com uma orientação da parte do Senhor. Eu estou há 53 anos nesta obra. Nunca o Senhor me determinou uma viagem para deixar a minha esposa doente em casa. Então, eu sou prova desse ministério. Eu estou falando agora para os ministérios. Para os novos que vão entrar. São 600 que vão entrar. Estão entrando. Durante essa semana vamos ter uma festa no dia 3 de outubro. E nós vamos ver aqueles homens que estão sendo provados. Ninguém veio para o ministério sem ser provado. E outros dizem assim: é a comodidade? Não é a obra. É a casa de Mica. Não quer, vai para a casa de Mica. Porque lá ele desiste do trato que fez com o Senhor, ele faz um trato com outro que não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é um só. É do Urim e Tumim. É a verdade da revelação. Não tem revelação, não é o projeto de Deus. Não tem. Então veja só. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Ali estava Jesus profetizado. Aquele que transformava, que deu água ao sedento, aquele que está à nossa disposição. É o nosso Deus. É aquele que tem para nós um destino. Da mesma forma como o Todo-Poderoso disse a Moisés: Moisés, não me fale mais nesse negócio. Você não vai entrar na terra. Meus irmãos, nós estamos diante de um destino. Que coisa bonita é quando você vê homens como Paulo. Paulo chama Timóteo, diz: Timóteo, sofre as aflições comigo, como bom soldado de Cristo. Quando ele se levanta do encontro ali que teve com Jesus, diz: Paulo, levanta-te, você vai saber quanto você vai sofrer pelo meu nome. E aí você começa a dizer: porque estamos sofrendo, que tem um pessoal que está sofrendo. Não existe isso. Ministério, cada um dará conta de si mesmo ao Senhor e só faz aquilo que é determinado e só deve fazer
aquilo que é determinado pelo Espírito Santo. E quando alguém diz que está muito cansado e que não quer mais servir, tem razão. Ele está coberto de razão. E agora eu vou servir em outro lugar. É isso mesmo. Não tem compromisso. Não quer ser cobrado. A igreja está se acabando, ele não quer. Ele não quer ser cobrado. E o ministério, nós estamos com 600 homens para entrar, já vão entrar essa semana, já foram consultados a maioria. Mas vejam só, meus irmãos, saiba você, meu irmão que está me ouvindo, que vai entrar e que entrou nesse ministério que é o seu limite. Você vai entrar para um lugar onde tudo tem limite. Quando você fala dos grandes avivalistas, porque a igreja é avivalista, a igreja avivalista, os grandes avivalistas morreram nas masmorras da China, do mundo inteiro. A grande maioria perdeu os filhos. Eu estive numa viagem de começo que eu fui entender o que era a obra. E fui hospedado numa casa lá na cidade de Rochester, lá nos Estados Unidos. E era uma família. Essa família, a mãe, a matriarca, a avó, quase com 100 anos de idade, surda, claro, muda. Ela fez um trabalho, estava fazendo um trabalho na África e voltou, foi picada por um inseto e ficou completamente surda. Terminou seus dias desse jeito. O filho, que era o Dick, o nome dele, foi picado também por outro inseto. Eu tenho pessoal até por um barbeiro e teve um problema cardíaco também, não teve cura. Esteve aqui no Brasil, nos visitou aqui, foi batizado com o Espírito Santo quando nós estivemos lá, Ellie Moore, o nome dela. E tivemos uma reunião ali, ela foi poderosamente batizada com o Espírito Santo. Mas eu vi a história desses homens. Deram a vida, o limite deles estava ali. Ele veio ao Brasil, poucos dias depois, se alegrou em ver o que nós tínhamos aqui, era a simplicidade dele do Manaim, ainda eram os primeiros dias, mas ele se alegrou com as reuniões, os filhos ficaram, permaneceram. Mas vejam só, nenhum avivalista tem uma história dos soberbos. Nenhum avivalista deixou de contribuir com sua própria vida, sua família. Eu estava em um país e uma mulher me procurou e disse: olha, o pastor da minha igreja estava pregando, eu estava assistindo a mensagem e alguém entregou um bilhete para ele no púlpito e ele leu assim: eu quero informar a igreja que minha família chegou bem. Já chegou muito bem. Algumas lágrimas, ele continuou a mensagem e depois, quando terminou, os irmãos ficaram sabendo, a família dele morreu um desastre de um navio. O navio naufragou, morreu a esposa e os filhos. Os limites, os limites do homem estão dentro de uma nobreza. Não é do entusiasmo, não é da traição, não é da mentira, não é da vaidade, não é da soberba. Não é isso. Ministério, eu estou falando para os nossos irmãos, pastores que vão entrar e aqueles que já estão. Tivemos uma reunião com quase 5 mil. Nenhum deles, nas reuniões, se manifestou para reclamar qualquer coisa daquilo que o Espírito Santo vem fazendo. Meus irmãos, que nobreza! O teu tumim e o teu urim, a revelação da palavra que alguns querem negar, são para o teu Teobade, é para Jesus.
E Jesus é que tem que ser revelado. Que tu provaste em Massá as provas, as lutas, as dificuldades, quando as coisas são amargas, com quem contendeste nas águas de Meribá. Meus irmãos, estamos diante de uma grande realidade. Os nossos limites são esses. Os limites do ministério são esses. E aqueles que são chamados, aqueles que estão sendo convocados para outra fronteira, saiba, fique sabendo que só existe uma fronteira, aquela determinada pelo Senhor. Ele, quando te chamou, meu irmão, não te chamou para você cochear entre dois pensamentos. Ele não te chamou para você buscar as comodidades de Mica, para ir para a casa de Mica, onde você lá ia ter roupa, dinheiro e prestígio e poder abençoar todo mundo sem a bênção. Meus irmãos, eu pergunto, será que as pessoas têm entendido isso nesse momento? Será que os nossos pastores estão entendendo isso? Será que eles entenderam que um chamado desse está dentro das revelações, dentro de um momento de provas? Não existe fé sem provas. Acusações quanto àquilo que é do Senhor, as lutas não estão fora. Não estão fora desta obra do Espírito. A comodidade que o levita deixou, ele saiu, que está lá no texto de Deuteronômio 17, aquilo que o levita deixou e foi buscar comodidade, ele fez muito bem. Ele trocou a bênção do Espírito pelos méritos humanos, pelos desejos da carne. Aqueles que estão se escondendo, aqueles que estão com medo. E Paulo mostrou para que veio, o chama Jesus, José, a história de José. Não existe uma obra sem lutas, não existe. Nem crente que não tenha provas e não passe por elas, não tem. O crente verdadeiro. Há um limite. Nós temos o nosso limite, mas o que comanda na nossa vida é o limite de Deus. Estou pronto? Devo estar pronto. Para quê? Para qualquer hora, para o chamado. Digo eu aqui, não como exemplo, não tem. Cada um tem sua própria vida, sua própria maneira, seu próprio exemplo, sua prova. Cada um tem uma forma de ser provado. Há momentos que você para, como Moisés parou diante de Pisga. Ele olha a terra, queria entrar, a terra que manava leite e mel, das romeiras, das parreiras, onde tinha as minas de água, era Jericó, que ali estava. Ele vê de longe Jericó. Jesus, não me fale mais nesse negócio. E diz o texto, e ali, em Pisga, ele se despede daquele povo e diz a Josué, Josué, vai em frente, guerreia as guerras do Senhor, porque eu estou indo para a outra pátria. O meu lugar não é aqui. O meu lugar agora é a eternidade. Nós só temos uma divisa. Nós só temos uma fronteira. É dessa vida para a eternidade. Não temos duas fronteiras. Que Deus nos abençoe. O teu Urim e o teu Tumim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Que Deus te abençoe. Deixa meu povo
Vamos orar? Senhor, a este povo que te ouve, que quer ouvir a tua palavra, dá uma bênção aos seus corações. Congrega a tua grande nação nesta hora. E nós te glorificamos pela prosperidade da tua obra, daqueles que em todo mundo estão se levantando para dizer que eles estão na fronteira da eternidade. Estamos chegando lá e que os dias se aproximam e que nós sabemos das lutas que muitos têm travado. Te glorificamos pela vida e o testemunho daqueles servos que deram a sua vida. Tão simples, tão humildes. Quantos, me lembro, estavam diante de fatos que jamais podiam imaginar. Desafios, mas eles venceram. São eles os vencedores. E nós venceremos contigo, para a glória do teu nome. Aqueles que estão enfermos, tristes, abatidos, aqueles que estão preocupados, que tu deis uma bênção de paz nesta hora e que a alegria do teu Espírito preencha os corações, particularmente aqueles que têm perdido entes queridos, amigos, vizinhos, irmãos. Senhor Deus, a vida é muito difícil, a morte é cruel, a doença abate. Os desafios estão aí, mas estamos diante das águas de Meribá. Estamos lutando. São as provas de Meribá. As águas, às vezes amargosas, mas também adocicadas pelo teu próprio Espírito. Assim, Senhor, em teu nome dizemos, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces e eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, permaneço convosco, amados, e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.